Vamos falar do reino Animalia, na página 66 aí da nossa apostila. O reino Animalia é o reino que agrupa os animais. Os animais são seres vivos que possuem algumas características, tais como serem multicelulares, ou seja, são formados por muitas células. São eucariontes. Suas células possuem um núcleo onde está armazenado o material genético, seu DNA, envolto por uma membrana, a carioteca. E heterotrófos, não produzem o próprio alimento. Eles têm que se alimentar aí de outros seres vivos. Os animais estão presentes em ambientes terrestres e aquáticos. A primeira classificação para esses seres vivos é os vertebrados e os invertebrados. Falaremos de início dos animais invertebrados. Os animais invertebrados são animais que não possuem ossos, não possuem coluna vertebral e nem crânio. Eles podem tanto ser de corpo mole, como exemplo aí as lulas ou as lesmas, ou de corpos mais rígidos, como os artrópodes, os insetos. Os primeiros animais que são trazidos aqui no nosso material são os poríferos. Poríferos significa aí corpo coberto de poros. São animais muito simples, são sésseis, não se movimentam. Eles se alimentam por filtração da água, aonde existem células adaptadas para algumas funções, chamadas coanócitos. Esses coanócitos possuem um flagelo que é semelhante a uma cauda, que gira e faz com que a água atravesse o corpo do animal, as paredes do corpo do animal. Temos aqui na página 67 um exemplo aqui de porífero. Esta estrutura aqui do corpo de um porífero. Os coanócitos fazem com que a água passe através da parede do corpo do animal, saindo aqui por essa abertura. Ao fazer isso, a filtração das partículas de alimento da água. Esses animais possuem células específicas, chamadas espículas, que são semelhantes aí a espinhos com várias pontas, que se organizam em um esqueleto que dá forma rígida a este animal. Não é semelhante a um esqueleto ósseo, mas lembra bastante aí a textura de uma esponja. Afinal de contas, são também conhecidos como esponjas marinhas. Esses animais podem se reproduzir tanto sexuadamente, aonde células especiais, os gametas masculinos, são liberados na água e nadam até a abertura, essa abertura aqui, que recebe o nome de ósculo, e lá eles encontram com os gametas femininos nas paredes do outro animal, do corpo do outro animal, e há a fecundação. Também se reproduzem por gemulação, onde células especiais são soltadas no ambiente e elas geram um novo ser. Por brotamento, onde há a produção de pequenas esponjas, né? Perceba aqui, ó, nessa região aqui, que se destacam do corpo da esponja mãe e geram um novo ser. E também por regeneração. Se essa esponja for quebrada em pedaços, cada pedaço regenerará em uma esponja nova, assim surgindo outro indivíduo. Temos na página 67 os quinidários. Quinidários significa irritantes, né? Que possuem aí uma substância irritante, pele coberta por substância irritante. Nesse grupo há as hidras, os corais e as águas-vivas. E são os primeiros aí a possuir um sistema nervoso bastante primitivo e tecidos verdadeiros, tanto no sistema nervoso como na cavidade digestiva, onde há a absorção dos nutrientes dos alimentos. Possuem aí um sistema nervoso que percebe o ambiente, formado aí por neurônios. Eles não têm o sistema digestório completo, pois não possuem ânus.
A mesma cavidade, a boca, que permite a entrada de alimentos, é a que permite o excreta do animal. A pele deles, por isso que dá o nome de quinidários, né, que permite a nomenclatura, produz uma substância urticante, né, uma substância que incomoda outros seres e pode paralisar a presa para que eles possam se alimentar. Ou em seres maiores, como nos seres humanos, causa aí ferimentos, como se fossem queimaduras. Se alguém já foi na praia e viu um exemplo de quinidário aqui, a água-viva, sabe que não pode tocar nela porque ela causa queimaduras na pele. Esses animais têm tanto fases da vida que são chamadas pólipos, que são sésseis e vivem fixos ali no substrato marinho, quanto as medusas, que é um exemplo aqui como da água-viva, que pode se locomover usando a água aí como um jato e permitindo que esse animal se locomova adiante desse jato. Na sequência, há os plateumintos, conhecidos aí como vermes de corpos chatos ou vermes achatados. Aqui na página 67 temos uma imagem desses vermes. Os plateumintos são encontrados aí tanto em vida livre, nos ambientes dos ciclos de água doce ou marinhos, de água do mar, e podem viver também como parasitas dentro de outros animais, dentro de outros seres vivos. Eles também possuem um sistema nervoso, onde há aí como se fosse um início de um cérebro primitivo, onde acumula-se algumas células nervosas nesse animal. Eles possuem aí a possibilidade de perceberem os estímulos luminosos, sabendo aonde é mais claro ou mais escuro, porém não são capazes de formar imagens. O sistema digestório dele também é incompleto e só tem uma entrada, que está na altura do ventre. No caso aqui, nesse animal, na imagem desse animal, estaria na parte aqui que está voltada, oposta a nós. Essa boca ventral ali leva o alimento para o sistema digestório. O intestino desse animal, ele é ramificado, né? Ele se divide em ramos pela estrutura corporal do animal, permitindo uma maior facilidade na distribuição de nutrientes. E após a digestão, pela mesma entrada, pela boca, que saem os resíduos da alimentação. Esse animal possui a sua reprodução tanto assexuada como sexuada. E no processo sexuado, há fecundação entre os dois indivíduos, eles são hermafroditas e cada um deles aí tem seus ovos fecundados. E já no assexuado, ele é dividido em duas partes. Interessante, você pegar aqui um plateuminto e dividir em dois pedaços, cada um deles aí irá se regenerar, formando um indivíduo novo. Na página 68, temos os nemateumintos. São os vermes filamentosos, né, formato de fios. Eles são cilíndricos e têm as pontas afiladas. Imagina aí um formato corporal semelhante aí a um fio, ou seja, e que tem as pontas afiladas, tá? Filamentoso e as pontas finas, né? Eles podem viver tanto em vida livre, se alimentando de pequenos animais e plantas, ou podem ser parasitas de outros animais, vivendo aí dentro de outros animais. Esses vermes são os primeiros a ter um sistema digestório completo. Eles têm aí boca e ânus. O alimento entra por uma cavidade, a boca, é ligado a outra cavidade por um tubo digestivo. Esse tubo se liga ao ânus, onde os resíduos são jogados fora. Eles também possuem um corpo mais resistente, com a pele mais resistente, coberto por cutícula, que permite aí que o animal não sofra danos com atrito, e possui a reprodução sexuada, onde há o dimorfismo, a fêmea e o macho são diferentes entre si, normalmente a fêmea é maior do que o macho. Ainda há os anelídeos. Anelídeos são animais que têm o corpo aí como se fossem compostos
por vários anéis e tem como os principais representantes as minhocas e também as sanguessugas. Temos aqui uma imagem de uma minhoca. Se você reparar nela, ela tem aí o corpo parecendo que está dividido em segmentos, né, em pequenos anéis. Os anelídeos podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. E eles possuem um sistema digestório completo, eles também possuem um sistema nervoso, eles possuem a respiração pela pele cutânea e são hermafroditas. E ocorre aí a fecundação de maneira sexuada e interna dentro do corpo do animal aí que vai gerar os próximos indivíduos. Também há os moluscos, moluscos que significa corpo mole. Esses animais aí, eles têm como os principais representantes as lesmas, caracóis, caramujos, também as lulas e os polvos. E alguns desses animais, como esse caramujo aqui, possuem uma concha que serve como proteção às vísceras aí desse animal. Esses animais possuem a cabeça onde há os órgãos sensitivos, como os olhos, a boca que possui a rádula, que é como se fosse uma língua com lixa, que permite que ele vá raspando aí o seu alimento. Eles possuem um sistema digestório completo, um sistema respiratório primitivo, com brânquias para viver aí dentro da água, e pulmões que os permitem respirar, aí no caso do animal que vive fora da água, animal terrestre. Temos ainda os moluscos classificados como bivalvos, que é os que possuem duas conchas. Exemplo aí, as ostras, que você encontra aí o resto das suas conchas nas praias. Temos os gastrópodes, que são representados pelos caramujos e lesmas, e os cefalópodes, os polvos e as lulas. A reprodução deles é sexuada, então existe aí a cópula entre os indivíduos, e há indivíduos de sexos separados, os dioicos, como os polvos, as lulas e os mariscos, e os hermafroditas, os caracóis e os caramujos. Outro grupo é os artrópodes, que são um grupo aí bastante vasto, com bastante indivíduos. Artrópodes significa pés articulados. Os insetos estão dentro dos artrópodes, também os crustáceos e os aracnídeos. Os artrópodes têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Alguns aí, como os aracnídeos, possuem o tórax e a cabeça fundidos, formando aí o cefalotórax. Eles possuem um esqueleto mais externo, que envolve todo o indivíduo, o exoesqueleto. Esse exoesqueleto é constituído não de ossos, mas sim de quitina, que é o mesmo material aí de unhas e cascos, por exemplo, de outros animais. Esse exoesqueleto possui a vantagem de proteção contra choques físicos e contra a perca de água para o ambiente, contra a desidratação. Porém, ele não cresce junto com o animal e esse animal precisa fazer mudas durante a sua vida quando cresce. A reprodução ela é sexuada, podendo tanto ser externa, onde os animais lançam aí os seus gametas no ambiente para que haja fecundação, quanto interna. Esses animais podem ter a sua vida chamada de desenvolvimento direto, onde o animal filhote nasce com o formato do adulto e apenas cresce, ou indireto, onde ele nasce com o formato de larva e passa aí por um desenvolvimento, uma fase da vida aí, que ele sofre uma mutação e a larva se torna o indivíduo adulto, passa a ter o formato do indivíduo adulto. Um exemplo aqui muito clássico é da borboleta, que nasce com o formato aí de lagarta, vive boa parte da sua vida desse formato, passa pelo desenvolvimento aí pela mutação e se transforma no formato de borboleta.
Tem ainda os equinotermos, que é conhecido, seria algo significativo como pele com espinhos. E um dos seus representantes mais conhecidos são as estrelas do mar e os ouriços do mar. Também há os pepinos do mar. Esses animais podem tanto ser móveis quanto serem sésseis, ou seja, fixos, como os pepinos do mar, que são sempre fixos no substrato marinho. Eles se movimentam de forma muito lenta e se alimentam de outros animais, principalmente aí moluscos, mariscos e ostras. A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Assexuada é, quando há a produção de gametas, e assexuada por regeneração. Se você quebrar aqui uma estrela do mar em duas partes, cada uma delas aí se regenerará e formará uma estrela do mar nova. Dando sequência, na página 70, depois de algumas atividades que iremos realizar, temos animais vertebrados. Vertebrados são animais que possuem crânio e coluna vertebral. Tem seus principais grupos aí dentro dos vertebrados, com os peixes, anfíbios e répteis, aves e mamíferos. Os peixes, anfíbios e os répteis são ectotérmicos, ou seja, não regulam a temperatura corporal. Já as aves e os mamíferos são endotérmicos, conseguem preservar e regular a temperatura corporal através da energia dos alimentos. Os peixes são animais completamente adaptados à vida aquática. Eles possuem brânquias para a sua absorção de gases, no caso para a troca gasosa, e nadadeiras, que permitem aí que se locomovam embaixo da água. Os peixes possuem escamas que protegem o corpo e também glândulas produtoras de muco que os fazem deslizar com mais facilidade na água. Os peixes também podem ser classificados como agnatos ou ciclostomados, que são os peixes aí que não possuem a mandíbula e possuem uma boca aí em formato circular. Essa boca normalmente é utilizada para sugar aí os fluidos de outros animais. Normalmente eles se grudam aí com pequenos dentes no corpo de outros animais e com a sua língua cheia aí de dentículos ásperos vai ferindo ali a pele do outro animal e suga os líquidos, a parte de tecidos e o sangue desse outro animal, de outros peixes. Os peixes ossos possuem ali o corpo com escamas, possuem a bexiga natatória, que é uma espécie de um balão de ar que ele enche ou esvazia dentro do corpo, permitindo que ele controle a sua profundidade e também o seu equilíbrio, que ele fica ali na posição adequada. Os peixes ossos normalmente são dioicos, ou seja, possuem a separação dos sexos, machos e fêmeas, e fecundação externa. A fêmea libera o óvulo no ambiente e o macho espermatozoide, e o óvulo e o espermatozoide se encontram fora do corpo da fêmea. Há ainda os peixes cartilaginosos, onde o esqueleto é formado por cartilagem e não por ossos. Eles possuem as chamadas escamas placoides, que são pequenas, semelhantes aí a uma lixa, formadas aí por muitos dentículos que deixam esses peixes ásperos. Esses peixes cartilaginosos possuem um outro tipo de sentido, ou seja, uma outra forma de percepção do ambiente que outros animais não possuem. São as chamadas ampolas de Lorenzini, que permite aí a percepção de correntes elétricas. Quando um animal, um peixe, por exemplo, que é a presa de um tubarão, se locomove a muitos metros de distância, esse tubarão, mesmo sem sentir o seu odor, ou sentir aí, ou ver essa presa, ou ouvi-la, ele percebe aí a alteração da corrente elétrica do mar,
que é transmitida a ele a muita distância e vai em sua perseguição. Ao contrário dos peixes ósseos, os cartilaginosos controlam sua flutuabilidade pelo óleo que eles mantêm no fígado, pois o óleo, assim como o ar, não tanto quanto o ar que os peixes ósseos possuem na bexiga natatória, mas também como o ar é mais leve do que a água. Então, quanto mais óleo nesse fígado, mais alta a sua flutuabilidade e também a possibilidade de controle de flutuabilidade. Temos os anfíbios. Anfíbios são seres que possuem vida dupla, onde suas larvas, vivem ali a parte inicial da sua vida e dos anfíbios é na água, há a mutação e eles se transformam em seres adaptados ao ambiente terrestre. Tem como os principais representantes os sapos, as rãs, pererecas e salamandras, e as cecílias, que são as cobras cegas. Esses seres possuem uma pele bastante sensível, que precisa sempre estar úmida, pois ela é permeável, fina e permeável. Então, esse animal precisa sempre estar próximo de fontes de água e ambientes úmidos, pois ele desidrata muito facilmente. Seus pulmões aí na fase de vida terrestre não são tão bem desenvolvidos e eles fazem boa parte das suas trocas gasosas pela pele, ou seja, respiração cutânea. A reprodução dos anfíbios é sexuada e possui a fecundação externa, fora do corpo da fêmea, onde a fêmea lança os óvulos no ambiente e o macho, o espermatozoide, ao encontro deles e após a fecundação, o desenvolvimento ali da fase larval que irá viver nesse ambiente aquático. Aqui na página 71 temos uns exemplos de animais anfíbios, pererecas e a salamandra. Interessante, a salamandra parece com um lagarto, mas não é, ela é um anfíbio. Os répteis são os primeiros animais que conseguem viver de forma independente da água no ambiente terrestre. Possuem pulmões mais bem desenvolvidos e uma pele recoberta de escamas. Essas escamas aí ajudam a proteger a pele dos animais. Sua pele é seca, não possui nenhum tipo ali de glândula que a mantenha úmida. E os répteis se reproduzem de forma sexuada, aonde os filhotes se desenvolvem em ovos porosos que permitem a troca gasosa do filhote com o ambiente e que já possui ali todos os nutrientes para que esse filhote se desenvolva. As aves são os primeiros vertebrados aí que conseguem voar, lembrando que nem todas as aves voam. Temos como exemplo aí os avestruzes e as emas que não voam, só andam. Também existem outros, como por exemplo o pinguim. Os pinguins e os patos são animais, aves, que conseguem viver muito bem em ambientes aquáticos, não sob a água, mas em volta dela, se alimentando, de seres aquáticos. As aves são os únicos seres que possuem penas. As penas funcionam como proteção contra o frio, ou seja, proteção térmica. As penas também dão um formato aerodinâmico, permitindo que esse animal consiga voar. E também são usadas para rituais de acasalamento, como o pavão e em outras aves. As penas também podem ser impermeabilizadas por óleo produzido ali pela glândula uropigiana nesses animais e que eles espalham esse óleo, esse material gorduroso por essas penas e permite que elas fiquem impermeáveis e elas consigam nadar sem se molhar. Elas flutuam sobre a água, por exemplo, os patos. As aves não possuem bexiga urinária, as fezes são misturadas a urinas para serem excretadas. Elas possuem ossos pneumáticos, são ossos cheios de ar, como se fossem porosos, cheios de ar e leves, o que fazem elas
conseguirem voar mais facilmente. As aves também possuem bicos e a sua fecundação ocorre de forma sexuada, com a fecundação dentro da fêmea e o desenvolvimento dos embriões em ovos. Os mamíferos são os únicos animais que possuem glândulas mamárias, aonde os animais recém-nascidos se alimentam do leite produzido por essas glândulas nas fêmeas. Os mamíferos possuem pelos que, assim como as penas das aves, permite a proteção contra a perca de calor para o ambiente. Há os morcegos, que são mamíferos que podem voar, são os únicos que podem voar. Outros mamíferos, como alguns esquilos, não voam, né? Há alguns esquilos aí que planam. E por que não é considerado voo? Porque voo é conseguir levantar do ambiente, içar voo, né? Se içar ao ar com suas próprias forças físicas, né? E enquanto esses esquilos apenas saltam de uma árvore para outra e planam por alguns metros, parecido com um aviãozinho de papel. Eles têm aí uma pele, uma película aí que vai dos pés até as mãos, eles se abrem e flutuam de uma árvore para outra. Quanto à reprodução, há os três principais grupos aí, que são os monotremados, os marsupiais e os placentários. A fecundação dos monotremados, assim como todos os outros, é interna, ocorre dentro do corpo da fêmea, mas não ocorre o desenvolvimento do filhote dentro do corpo da fêmea, porque elas botam ovos. São representados aí no grupo dos monotremados o ornitorrinco e as equidinas. Os marsupiais, há um breve desenvolvimento dentro da fêmea, nascem os animais bem pouco desenvolvidos e eles ficam em bolsas, grudados ali nas glândulas mamárias, mamando, né? E protegidos dentro dessa bolsa até se desenvolverem como seres que podem viver aí de forma mais independente. E por último, os placentários, que vivem dentro do útero da fêmea, né? Desenvolvem dentro do útero da fêmea e já nascem aí formados, alguns mais, outros menos. Por exemplo, os cavalos, as vacas, as zebras, que conseguem, logo após o nascimento, dentro de pouco tempo, andarem até correr. E alguns outros que precisam de cuidados por mais tempo, como nós humanos, que ficam aí dependentes dos cuidados da mãe por um longo período de tempo. Galerinha, essa foi a nossa videoaula de hoje. Também temos aqui no final mais algumas atividades para fazer. Entre em contato caso haja alguma dúvida. Bons estudos e até a próxima!